A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é o nosso 41º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo Testamento faremos a leitura de Êxodo, capítulo de número 38 e o capítulo de número 39. E logo no vídeo sequência faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 27, do versículo de número 1 ao versículo de número 26. Desde já eu quero pedir a você, se é a primeira vez que aqui está participando conosco desta leitura, que participe dos nossos 3 canais de contato, sendo eles YouTube, Facebook e Instagram. Todos os 3 têm por nome Leitura Bíblica em um Ano. Caso você procure alguma dessas redes sociais e tenha dificuldade de localizar, só solicitar através do comentário agora mesmo o link de direcionamento para a rede social que você está precisando de localizar, que eu encaminharei para que você possa ser direcionado diretamente para a mesma. Amém? Só peço a você que também, se possível, convide o máximo de pessoas possíveis para estar conosco, fazendo essa leitura e para que possa também assim ser abençoado. Vamos iniciar então a leitura. Capítulo de número 38, versículo de número 1 está escrito assim. Fez também o altar de holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura quadrada, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, e suas pontas formavam uma só peça com o altar. E cobriu de cobre, fez também os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e as braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar para levá-lo com eles, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Versículo 9. Fez também o pátio da banda do meio-dia, ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. E suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas de 10 e as suas bases de 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do oriente ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da porta era de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e as cobertas das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados e a altura da largura de 5 côvados defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre. Os seus colchetes de prata e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho que por
ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 630 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos, aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, recobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar. E a base do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo de número 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntas sem as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de um pano e a sua largura de um palmo dobrado. Engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes.
de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes de gravura de selo, cada um com o seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de tranças e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de tranças puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode. Defronte dele fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral. Na sua borda que estava junto ao éfode por dentro fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode. Versículo 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivessem sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os colchões de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo: santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cinto, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Versículo 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, e a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, e a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e um incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, e cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos,
e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim fizeram, então Moisés os abençoou. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Êxodo, capítulo de número 38 e o capítulo de número 39. Agora vai para a leitura do Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 27, do versículo de número 1 ao versículo de número 26. Que Deus abençoe a sua vida e até já. Paz.